Liturgia diária, 25ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Oração do dia. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro de Esdras capítulo 9 versículos do 5 ao 9. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração. E, com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. E disse, meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até ao céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós, por causa de nossas iniquidades. Nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto, e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor. Salmo responsório, Tobias 13, 2. 3, 4, 5.8. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente, de vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar de sua glória entre os povos, e fazê-los saber, para sempre, que não há outro Deus além dele. Bendito seja Deus que vive eternamente. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças, com todo o respeito. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Bendito seja Deus que vive eternamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 9 versículos do 1 ao 6. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, e não leveis nada para o caminho, e nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A autoridade vem da humildade. Homilia do dia 27 de setembro de 2023, a parte 1. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, e não leveis nada para o caminho. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. Nele, vemos Jesus convocar os 12 apóstolos para lhes dar poder e autoridade. É interessante analisar o mecanismo pelo qual se recebe de Jesus poder e autoridade. O poder e a autoridade que Jesus dá neste Evangelho são claramente o poder e a autoridade de expulsar demônios e curar doentes, mas também de proclamar a palavra. Ora, depois de lhes dar poder, Jesus impõe aos apóstolos uma série de normas que parecem não ter muito sentido, e não leveis nada para o caminho, e nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Cristo exige deles verdadeiro despojamento. O problema é que isso não parece ter relação alguma com o que se lê no versículo anterior. Se o Senhor lhes dera poder e autoridade, por que então os orienta em seguida a ter uma vida despojada?
Na verdade, as duas coisas estão intimamente relacionadas. Afinal, de onde vem o poder dos apóstolos, dos padres, bispos, etc.? De onde vem a autoridade de todos eles? Jesus, olhando para os apóstolos reunidos no cenáculo, os mesmos 12 que ele envia hoje em missão, disse durante a última ceia: sem mim, nada podeis fazer. Esse nada dos apóstolos é muito importante, de fato, para que um apóstolo, um padre, um bispo, etc. possa fazer qualquer coisa, isto é, para que seja Jesus quem opere por meio deles com poder e autoridade, é necessário esvaziar-se de si mesmo. Por quê? Ora, se toda a autoridade e todo o poder do sacerdote vem de Cristo, se ele não se esvaziar de sua própria palavra para ensinar somente a de Cristo, ele não terá autoridade. É possível que, devido às circunstâncias, ele retenha o poder canônico, como um padre à frente de sua paróquia, um bispo em sua diocese, um cardeal em certo dicastério, ou papa sobre toda a igreja. Mas, ainda que tenha poder, não terá verdadeira autoridade, a menos que se esvazie dos próprios caprichos e das próprias ideias, para buscar somente a glória de Cristo e proclamar a sua palavra. A autoridade vem da humildade. Quando diz aos apóstolos antes de os enviar em missão pela primeira vez: e não leveis nada para o caminho, e nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas, o que Jesus está fazendo é pô-los no caminho do despojamento, da humilhação e do autoesvaziamento, o único que confere poder e autoridade autênticos. E é Cristo o primeiro modelo disto. Ele, Deus Filho encarnado, despojou-se de si mesmo e, sem perder a condição divina, assumiu também a de servo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele mesmo diz no Evangelho de São João: o Filho não pode fazer nada sem o Pai, o que se deve entender não só a comum operação do Pai e do Filho enquanto Deus, mas a dependência do Pai em que vive o Filho enquanto homem. Cristo homem, com efeito, nada pode fazer sem o beneplácito do Pai, de quem depende totalmente. Esse nada de Jesus é radical, e ele nada pode sem antes tê-lo recebido. E do nada o Senhor depende o nada dos apóstolos, e eles nada podem fazer, se não o receberem antes de Jesus. O poder e a autoridade da Igreja dependem, portanto, não somente do fato de o sacerdote ter sido ordenado, mas de sua plena configuração a Cristo. Um padre validamente ordenado tem, por exemplo, o poder de consagrar o pão e o vinho, de perdoar os pecados, etc., mas isso não significa, necessariamente, que ele tenha autoridade. A autoridade dele passa pelo esvaziamento de si, isto é, pela humildade. Certa vez, um grupo de padres estava tentando expulsar um demônio. Após muitas tentativas, o espírito maligno disse por fim: e agora vou embora. O padre que presidia ao exorcismo rebateu: e não. Primeiro nos digas por que só agora, depois de tantos esforços, tu decides sair deste homem. O diabo então respondeu: porque se aproxima pela calçada um padre humilde, e isso não podemos suportar. Aí está a autoridade, no esvaziamento. Diante de um padre humilde, que não tem palavra própria, mas só a de Cristo, diante de um sacerdote humilde, que não tem missa própria, mas só a de Cristo, diante de um padre humilde, que não tem disciplina própria, mas só a de Cristo, esse homem tem poder, mas também autoridade, e essa autoridade faz tremer o inferno. Por quê? Porque o inferno não pode suportar a humildade. Assim como os demônios não a suportam, tampouco os homens suportam a verdadeira humildade dos que não cedem a expressões mundanas. Eu só tenho uma palavra, e é a palavra de Cristo; eu só tenho um sacramento, e é o sacramento de Cristo. Assim deve ser. Quem não é ordenado também aprenda de onde vem a própria autoridade quando quiser tê-la diante dos filhos, da esposa ou do marido, dos irmãos, etc. E é a autoridade de quem sabe não ter palavra própria, porque se esvaziou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Deus abençoe você. Em memória de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, o santo gigante da caridade, deve ser situado no tempo do pós-concílio de Trento, participando decisivamente da Contra-Reforma Católica na França do século XVII. Neste século a França se elevava à categoria de primeira potência na Europa. Apesar de ter sido o século de Luís XIV, o Rei Sol, foi na realidade também o século das grandes misérias, em crianças abandonadas, prostituição, pobreza e ruínas ocasionadas por revoluções e guerras, além de ignorância religiosa das populações rurais e do estado lamentável de boa parte do clero. Neste triste quadro da situação social e religiosa da França, Deus suscitou um grande apóstolo, um dos santos mais extraordinariamente fecundos na Igreja. Vicente, nascido em 1581, era natural de Pouy, aldeia próxima a Dax. Seus pais eram proprietários de um pequeno sítio.
O pai, observando com satisfação as excelentes qualidades de espírito do filho, atendendo ao desejo de Vicente, fez os maiores esforços para lhe favorecer os estudos eclesiásticos. Estudou com os franciscanos em Dax, tornando-se membro da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. Foi ordenado sacerdote em 1600 com apenas 19 anos, esperando que o estado eclesiástico fosse ocasião para afirmação social. Vicente trabalhou nos primeiros anos de sacerdócio na pequena paróquia de Clichy, nas vizinhanças de Paris. Em Paris, Vicente travou conhecimento com o santo sacerdote Pedro de Berolly, mais tarde cardeal. Berolly tinha grande estima por Vicente e o persuadiu a que fosse o tutor dos filhos de Philippe de Gondi, conde de Joigny. Madame de Gondi ficou encantada com Vicente e o escolheu como seu diretor espiritual e confessor. Aos poucos, porém, no meio de tantas misérias, seu espírito foi se abrindo para sua futura vocação de apóstolo e organizador de grandiosas obras sociais. É difícil sintetizar em poucas linhas a múltipla operosidade de São Vicente. Podemos destacar 4 campos ou 4 frentes de ação apostólica. A evangelização dos agricultores e o pastor sensível aos problemas pastorais, deu-se com empenho à pregação nos meios rurais, onde graçava a lamentável ignorância religiosa. Com um grupo de colaboradores, instituiu a Congregação da Missão com a qual procurou dar resposta a tal necessidade de evangelização. A primeira residência destes padres no Priorado de São Lázaro, em Paris, os fará conhecidos popularmente como lazaristas. Às vezes, são chamados também de vicentinos. A reforma do clero na obra de grande importância foi a criação de seminários para a formação do clero, que ele promoveu com outros eclesiásticos do tempo. Seus padres lazaristas, além das missões populares, tornaram-se beneméritos por sua obra de direção de seminários, que desenvolverão, também no Brasil, desde o século XIX. O serviço aos pobres e com Santa Luísa de Marillac, Vicente enfrentará o problema da miséria, fundando a Sociedade das Filhas da Caridade, conhecidas popularmente como Irmãs Vicentinas. Com ela a assistência aos pobres tornou-se organizada. A congregação vicentina dedica-se ao serviço dos abandonados, dos órfãos, dos velhos, dos inválidos, das moças em perigo, dos doentes. Talvez seja esta instituição cristã dedicada à pura prática da caridade de maior extensão na geografia e no tempo. Até hoje as Irmãs de Caridade trabalham em leprosários, orfanatos, hospitais, manicomios, escolas e asilos, continuando a presença de São Vicente. O livre acesso de São Vicente aos palácios dos grandes foi-lhe de imensa ajuda no seu apostolado. Ele sabia tirar do rico para dar aos pobres, não pela força, mas pela persuasão. Luta contra o jansenismo. Por fim, é preciso lembrar o empenho de São Vicente em opor um dique à triste corrente espiritual de seu século, o jansenismo, que com seu rigorismo e pessimismo resfriava a espiritualidade católica. Foi ele que convenceu muitos bispos franceses a apresentar ao Papa uma súmula das ideias corrosivas do jansenismo, condenadas depois pela Igreja. São Vicente morreu no dia 27 de setembro de 1660. Seu nome continua vivo como padroeiro das obras de caridade. O grande apóstolo foi canonizado pela Igreja como um santo que levou a sério a mensagem cristã de que o amor a Deus e o amor ao próximo andam de mãos dadas. As orações da missa relacionam São Vicente, sobretudo, com a evangelização dos pobres. A antífona da entrada canta: "Em repousa sobre mim o Espírito do Senhor, ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres, e curar os corações contritos." A oração coleta comemora o socorro dos pobres e a formação do clero praticados por São Vicente, enriquecido pelas virtudes apostólicas. A oração sobre as oferendas recorda o espírito com que São Vicente celebrava os sagrados mistérios. Lembra, indiretamente, o trabalho de Vicente na renovação do clero. Que os sacerdotes vivam de acordo com os mistérios que celebram. A oração depois da comunhão recorda novamente a pregação do Evangelho aos pobres. Ó Deus, alimentados por esta Eucaristia, nós vos pedimos que, a exemplo de São Vicente amparados por sua proteção, imitemos o vosso Filho na pregação do Evangelho aos pobres. Em conclusão, a força da mensagem evangélica de São Vicente de Paulo é imensa. Foi, realmente, uma testemunha do Cristo Senhor. Ele soube unir ação e oração, o amor a Deus e o amor ao próximo. Referência: Becquerauser, Frei Alberto. Os Santos na Liturgia em Testemunhas de Cristo. Petrópolis, Vozes, 2013. 391 p. Adaptações em equipe Pocket Terço. São Vicente de Paulo, rogai por nós.